dizer aos companheiros e companheiras, sabe, que seguem, acompanham, discutem, aplaudem e reclamam do Bloco da Cidadania, que nós estamos vivendo no Brasil um momento, eu diria, extremamente importante, porque vamos ter eleições e é sempre momento de debate. Mas eu acho que é importante que a gente perceba o seguinte, ou seja, nós precisamos valorizar tudo aquilo que é e que existe de mais sério no Brasil. A direita é implacável. A esquerda, quando faz oposição, a esquerda é sempre condescendente, ela respeita valores, ela não entra em questões pessoais, ela respeita o direito humano. A direita não, a direita é implacável. Vocês que acompanham a internet sabem o baixo nível, sabe que dentre coisas boas tem coisas que não merecem nem ser citadas. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de maio de 2025. São 10 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, segunda-feira, 19 de maio, é um dia histórico para o Brasil e até de alguma maneira para o mundo. Por quê? Começa amanhã a persecução penal de Jair Bolsonaro na sua fase final, na fase probatória. Cabe agora, amanhã, segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, que o Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral da República, inicie os procedimentos de acusação contra Bolsonaro. As testemunhas de acusação vão se manifestar amanhã. E uma delas, o general Freire Gomes, promete trazer notícias, informações adicionais àquilo que já se tem. O general Freire Gomes, na sua fala, vai ser interrogado sobre como foi, ele vai depor sobre como foi a reunião, as duas reuniões que manteve com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, em final de 2022, na qual lhe foi pedido que participasse de uma trama para dar um golpe militar no país e abolir, exterminar, anular as eleições de 2022, daquele ano, vencidas pelo atual presidente da República, o Lula. Então é um dia muito importante para o país. O mundo, as atenções do mundo vão se voltar para cá, porque nos Estados Unidos não foi feito aquilo que nós estamos fazendo aqui no Brasil, e o resultado você está vendo lá. O Donald Trump está acabando com os Estados Unidos. Eu recebi uma notícia importante nesse final de semana de que as agências de classificação de risco, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, que regulam o fluxo de investimentos no mundo, pela primeira vez rebaixaram a nota de crédito dos Estados Unidos, que tinha até então a nota máxima, era o lugar mais seguro do mundo para colocar dinheiro. Por isso que quando tinha crise no resto do planeta, todo o dinheiro ia para os Estados Unidos. E com as loucuras que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão deixando de ser um porto seguro para o capital, e isso é uma excelente notícia para a humanidade. Então vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. O Supremo Tribunal Federal mandou intimar o ex-presidente Bolsonaro no hospital, onde ele está internado há quase 15 dias. A Lana volta ao vivo de Brasília com os detalhes. Lana.
A intimação é daquela ação em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Ele recebeu a oficial de justiça no quarto de UTI, onde está internado em um hospital aqui em Brasília. O Supremo Tribunal Federal aguardava para notificar Bolsonaro depois que ele tivesse se recuperado da cirurgia que fez no abdômen. Mas ontem o ex-presidente participou de uma transmissão ao vivo, de uma live, de dentro do quarto do hospital. O que, para o ministro Alexandre de Moraes, demonstrou que ele já estava em condições de ser citado e intimado. Apesar de ter assinado essa intimação, Bolsonaro se exaltou ao receber a oficial de justiça. É com vocês. Boa tarde. Hoje já é uma citação e uma intimação. A citação é de supremacia dos termos da acusação e a intimação do senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar, eu sei que a senhora faz justiça, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa prévia, 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo Tribunal Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou você para cá? Você sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. Mas, relator, por favor, qual o nome dele? Você sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí, dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Eu vou assinar, ok? Mas uma medida de força. Eu podia esperar mais algumas horas, mas também não está sendo bom. Pode colocar aqui. Qual hora? Hoje é dia 23 de abril. 12h45. Abril de 25. Que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Esse episódio deixa muito claro como o judiciário vê o teatro da anistia no Congresso e mantém o cronograma, como a gente tem dito aqui. Enquanto Câmara e Senado encenam o chamado teatro da anistia, o Supremo mantém inalterado o cronograma que pode levar à condenação e prisão de Jair Bolsonaro entre setembro e outubro. A expressão usada por um ministro do Tribunal Superior reflete o diagnóstico dominante no judiciário. As movimentações de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, presidentes da Câmara e do Senado, são vistas como gestos simbólicos para suas bases bolsonaristas sem efeito prático. O tema é um dos destaques da semana. Veja só, o Bolsonaro ele tentou barrar as testemunhas no julgamento por golpe no STF. O início dos interrogatórios está previsto para amanhã. E, na verdade, o Bolsonaro tentou retardar essa ação e Moraes, então, pisou no acelerador. O Bolsonaro e seus defensores adotaram um velho brocardo, só que com sinal trocado. Frequentam a ação penal da trama golpista agarrados ao lema segundo o qual nunca se deve deixar para amanhã o que pode ser deixado hoje. Tentam adiar o início dos depoimentos das testemunhas convocadas pelo Ministério Público, pela acusação. O STF começa a ouvir testemunhas de acusação contra Bolsonaro e aliados nesta segunda-feira. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e outros réus indiciados pela acusação serão ouvidos nesta segunda-feira. No dia 22 de maio, começam os depoimentos das testemunhas listadas pela defesa. O Supremo Tribunal Federal começa a ouvir nesta segunda as testemunhas de acusação e defesa indicadas na ação penal que investiga a trama golpista. Nesta semana serão ouvidos os depoimentos das testemunhas de acusação listadas pela Procuradoria e também das indiciadas
das indicadas pelas defesas dos integrantes. Então, é a semana da acusação. A PGR apostou em nomes do alto escalão das Forças Armadas, como Marco Antônio Freire Gomes e Carlos Almeida Batista Júnior, que já prestaram depoimentos e confirmaram que Bolsonaro apresentou a minuta do golpe. A lista inclui também Éder Lindsay Magalhães Balbino, dono de uma empresa que teria auxiliado na produção de um material com suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas, Clebson Ferreira de Paula Vieira, servidor que elaborou planilhas que supostamente foram utilizadas por Anderson Torres para mapear movimentação de eleitores no segundo turno das eleições, para que a Polícia Rodoviária Federal pudesse barrar os eleitores do Lula. Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que atuou para dificultar o deslocamento de eleitores nas eleições de 2022 no Nordeste. Marco Antônio Freire Gomes, o ex-comandante do Exército que ameaçou prender Bolsonaro. Carlos Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, que relatou, inclusive, essa ordem de prisão, essa ameaça de ordem de prisão do Freire Gomes. E na sexta-feira a PGR dispensou Ibanez Rocha e não deu explicação sobre a razão. Na quinta-feira serão ouvidas as testemunhas listadas por Mauro Cid. Então, estas são as testemunhas da acusação e, com elas, a Procuradoria-Geral da República parte para cima de Bolsonaro. De comandantes a governadores, o STF inicia uma maratona de depoimentos de testemunhas da trama golpista. O Supremo vai começar amanhã, e como estão previstos, né, e os indicados pela PGR serão os indicados pela PGR, estão incluídos os comandantes das forças, como você viu, e muitos militares. O governo do Distrito Federal não vai ser convocado, e aí a gente tem o início desse processo. O ex-comandante do Exército, a expectativa é que ele dê novas informações, porque, na verdade, tudo que se disse até agora foi um resumo da fala dele à Polícia Federal, antes de a Procuradoria ter denunciado Bolsonaro, e agora, no âmbito do julgamento, é possível, é considerado plenamente possível que venha mais sujeira à tona. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.